Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre carregamento de veículos elétricos e síndicos profissionais. Nossos convidados, Thiago Marçaioli, síndico profissional, e Leonardo Rezende, representante da Power2Go na Baixada Santista. Obrigado pela presença. Obrigado, Barroso. Tiago, você já esteve aqui várias vezes, né? E não custa nada reforçar como diferenciar a atuação de um síndico profissional e de um síndico normal de um condomínio. Barroso, eu acho que assim, o principal para toda a nossa audiência é entender o síndico profissional hoje como uma profissão ainda não regulamentada, mas como ela está bem arraigada na nossa sociedade, o principal diferencial é que ele vive disso, ele se prepara para isso, ele estuda para isso e todo o seu tempo de trabalho, como um médico vai para o seu consultório, um dentista, ele fica vinculado e fica o tempo inteiro dedicado à atividade de síndico. Ou seja, o síndico condômino, que tem muitos síndicos condôminos excelentes síndicos e melhores até que alguns síndicos profissionais, ele tem sua atividade, ele tem sua vida profissional e aí uma coisa que eu gosto de destacar no cotidiano do síndico profissional é que ele tem a imparcialidade, ou seja, se você é síndico condômino do seu condomínio, você pode ter uma briga com o teu vizinho, ele não olha mais na sua cara e o síndico profissional ele tem a imparcialidade, ele consegue gerir essas questões com maior facilidade. Sem contar que ele assume total responsabilidade jurídica, né, sobre os seus atos, né, e alguns síndicos até têm seguro para isso, né, qualquer problema que ocorra, que saia do controle do síndico, né, ele tem... Alguns têm seguro, não sei se é obrigatório ou não, além da gestão que você falou, ele é preparado para gerir esse tipo de condomínio, mais ou menos isso, né? Exatamente. O seguro não é obrigatório, mas é preferencial que o síndico, que a empresa de sindicatura profissional tenha. Eu, por exemplo, tenho e é um diferencial na hora de um processo seletivo. Então fica a dica para o nosso telespectador, para quando for contratar um síndico profissional, além de toda a qualificação, verificar se ele tem também um seguro que, de qualquer forma, sempre é uma segurança a mais para os moradores. Vamos passar para o Leonardo? Leonardo, quais os principais serviços e soluções que a Power2Go oferece para condomínios, residências e frotas? Bom, obrigado pelo convite, Barrosinho. A Power2Go ela é um ecossistema de carregamento de carro elétrico para condomínio. Ela é uma empresa, a gente chama de full liner, full service. A gente começa lá no P&D, desenvolvendo o produto. Então a gente desenvolve desde o hardware. Então, o carregador é desenvolvimento nosso, projeto nosso brasileiro, com componentes brasileiros, engenharia brasileira. E a gente vai com toda a solução de engenharia para instalação, análise nos condomínios, aplicativo, software de gestão, balanceamento de potência. Então, a gente tem uma gama completa para condomínio. E a gente atende também frotistas, comércio, hotéis, estacionamentos, para quem tem o desejo de monetizar o serviço de recarga, que não é o caso do condomínio. Então vamos explicar para o telespectador, a Power2Go vamos simplificar, é especializada em fornecer carregadores, dentre todos os sistemas, carregadores para carros elétricos, carros e outros, bicicletas também, etc. Não, a gente tem também para bicicleta, um outro produto. Para carregadores de carro elétrico em condomínios, em shoppings, etc. Então, embora isso venha com todo o sistema de tecnologia e tudo, é mais ou menos isso. Exato, a gente
tem empresas de carregadores que fazem carregador, tem empresa que é especializada em instalação de carregador. A gente é full line, a gente vai desde o começo do desenvolvimento do produto, do sistema, até atender o cliente com segurança e seguindo as normas e etc. A gente vai chegar um pouco na pergunta mais para frente. É importante que vocês façam também, a gente vai perguntar na próxima, a análise toda do empreendimento do prédio, se ele tem carga disponível, como vai ser. A gente vai detalhar mais para frente. Tiago, em Santos as enchentes, né? O prefeito esteve aqui há um mês atrás e falou muito sobre as enchentes aqui, que tem realmente causado alguns problemas para os moradores, em função de vários problemas, né, Não, eu acho que não dá para imputar para a prefeitura o problema, além dos completo desastre hoje ambiental que a gente vive, os lixos nos bueiros, essa chuva absurda, o solo impermeável de Santos, a mudança do solo de Santos, que existiam terrenos, paralelepípedos, ruas de paralelepípedos, hoje praticamente é só prédio, construção, então uma série de motivos, mas enchentes, eles afetam os moradores da nossa cidade e os prédios, com algumas enchentes, inclusive nos subsolos e tal. Como os síndicos podem preparar para lidar com esses transtornos e minimizar esses danos? E quais medidas preventivas que você recomenda? Perfeito, eu vou começar pela prevenção. Primeiro de tudo, o treinamento da equipe, Barroso. Por quê? Mitigar a chance de prejuízo. O que em enchentes acontecem muitas vezes os maiores prejuízos nos condomínios? Nos subsolos, você tem a perda dos carros, dos bens, dos condôminos, mas para o condomínio você tem a perda dos elevadores, por exemplo. Então, treinar a equipe primeiro para travar os elevadores em andar superior para que ele não desça para o subsolo ou para que o condomínio não chegue via elevador no subsolo para tentar retirar seu carro. Segundo, independente da via ter um histórico ou não de alagamento, importante que se faça a comporta. Hoje uma medida preventiva muito simples, que você em 1 ou 2 semanas produz uma comporta adaptada, com impermeabilização o máximo possível, com borracha nas suas pontas para Então vamos lá, vou explicar melhor. O prédio tem a descida para o subsolo, quando você fala em comporta, você está travando essa descida com material que a água que da rua, ela não entre no subsolo. É isso que você chama de comporta. Isso, a comporta na porta da garagem que tem um condomínio que tem um subsolo. E aí fazer com que a equipe treine e avise os condôminos. Por quê? É importante que toda a nossa audiência entenda que a primeira reação do condômino é vou descer para tirar meu carro. Muitas das vezes lá fora já está alagado, não dá tempo de tirar seu carro. E aí você tem que colocar a comporta para confiar, porque o primeiro elemento de alagamento qual que é, Barroso? A entrada da água pelo lado externo. Então, treinamento da equipe, colocação de comporta para mitigar as chances de risco. E aí uma coisa que vai no pós. Importante que o seu condomínio tenha uma cláusula de alagamento. Lembrando que a cláusula de alagamento do seu seguro, ele vai cobrir as despesas do condomínio. Os carros têm que ser cobertos pelo seguro individual de cada morador. Então, ter essa cláusula de alagamento que, muito em breve, e isso é uma questão séria, apesar de peculiar, se aqui na Baixada Santista e principalmente em Santos os alagamentos continuarem, daqui a pouco as seguradoras nem terão esse dispositivo de cláusula de alagamento. Muito, muito interessante isso. Então fica a dica aí para os moradores, mesmo aquele, por exemplo, eu vou citar um caso na rua Ricardo Pinto. Ricardo Pinto nunca alagou, né? O 55 anos. Paulinho Fernandes morava 55 anos, nunca alagou. Nessa última chuva inundou de uma forma, talvez tenha juntado a greve dos lixeiros também com então, eu inundou pela primeira vez em 55 anos. Então, aquilo que nunca aconteceu pode acontecer. E uma comporta é muito barato, o treinamento também não custa nada, para deixar o pessoal com uma segurança tranquilo, né? Perfeito. Mesmo que nunca tenha ocorrido. Então, fica a dica aqui. Leonardo, quais os principais passos, aí que vai falar do outro serviço, a não ser os carregadores, a venda dos carregadores, instalações, né? No processo de instalação de carregadores veiculares em condomínios, né? Desde o diagnóstico até a ativação. Uma coisa começa com uma demanda de algum morador, normalmente, ou de um síndico, via um síndico, ou direto do morador com a gente. Acho que a primeira coisa que a gente faz normalmente é entender a demanda, depois fazer uma visita no condomínio, inspecionar toda a parte elétrica do condomínio, o centro de medição, os painéis, entender qual é a capacidade dos painéis, dimensionamento dos cabos, entender quantos moradores são no prédio, qual seria a demanda de potência necessária para atender muitos moradores, ou todos, ou uma parte grande, para a gente poder entender que tipo de solução a gente tem que ofertar. Ela não é obrigatória, mas é desejável a gente fazer um estudo de demanda.
a gente faz uma instalação no equipamento, um analisador de energia, a gente mede para entender qual é o perfil de demanda de potência no condomínio, entender quais são os momentos que a demanda do prédio é mais alta, mais baixa, e qual é o pico, e entender qual é a capacidade que sobra para a gente adicionar cargas ao prédio. Tiago, isso está sendo um problema hoje, né? As instalações desses carregadores, né, nos prédios, né? Eu queria que você explicasse que não existe uma legislação específica ainda, mas isso não quer dizer que exista uma proibição da instalação de carregadores de prédio. As pessoas se confundem a não regulamentação com a proibição. Então, eu queria que você explicasse, e o Leonardo vai complementar, que não existe uma proibição para carregadores de carros elétricos nos prédios. Isso já tem centenas de prédios com carregadores de carro elétrico. O que não existe é uma legislação específica que, quando sair, vai ter um prazo para ser colocado em prática. Então, eu queria que vocês dois debatessem isso aí, começando pelo Tiago como síndico. Eu imagino que a demanda tenha sido muito grande e as brigas no condomínio também. Cada vez mais com o carro elétrico ganhando espaço no mercado, é um caminho sem volta a questão do carro elétrico. A gente tem tido essas discussões em condomínios e eu deixo bem claro para todos os condôminos, Barrosinho, o seguinte, hoje não existe uma lei regrando a questão do carregador de carro elétrico. Porém, a instalação elétrica, ela existe. E existe uma regulamentação para a instalação elétrica, seja de um carregador, seja de um chuveiro, seja de um ar-condicionado. Essa lei, essa regulamentação, ela vem para aprimorar o que a gente tem. Mas hoje é possível você instalar um carregador elétrico no seu condomínio, desde que você obedeça às normas e padrões que existem hoje. Uma RT, uma empresa credenciada, um técnico que vai efetuar a montagem. Importante também colocar que aí o Léo vai poder falar um pouco mais, a questão de como que funciona o carregador elétrico para o condomínio e como que funciona o carregador elétrico para cada um dos condôminos, porque é diferente. Eu tenho esse mesmo condomínio da Ricardo Pinto, a gente tem colocado pela construtora 4 pontos de elétrica, com a Power to Go para carregamento de veículos elétricos na área externa. Totalmente dentro da norma, o que preconiza hoje. Foi feito com a Power to Go, tudo certo. Mas, hoje, as maiores demandas que a gente tem não são só das construtoras entregarem os carregadores elétricos, mas sim o que os condôminos pedem para o Leonardo, pedem para o síndico. Olha, eu queria colocar apenas na minha vaga. E assim, o mercado está girando e cada vez com maior demanda. Por isso que a lei ficou de sair agora em agosto, faltam aí alguns dias, mas ainda não saiu de fato essa lei. Bom, vamos para o intervalo e já volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é carregamento de carros elétricos e síndicos profissionais. Nossos convidados, Tiago Marçaioli, síndico profissional, e Leonardo Rezende, representante da Power to Go na Baixada Santista. Voltando ao assunto ainda dos carros elétricos, Tiago e Leonardo, você é convidado frequentemente para ir em algumas assembleias, algumas reuniões, e o Tiago faz essas assembleias. Exato. É importante, como é recente, é importante ter uma aprovação da maioria numa assembleia, né? Certamente. Aliás, a gente falou já de toda a parte técnica, o que deve ser feito, mas preliminarmente, antes de qualquer questão, deve ser aprovada em assembleia até que saia a lei. Independente disso, de ter lei ou não, a gente tem que aprovar em assembleia porque isso valida a vontade da maioria. Pode ser que mesmo autorizado, que mesmo dentro das normas e mesmo com a lei dos carregamentos de carro elétrico em condomínios, a gente tenha que ter a aprovação da assembleia porque é ela que vai permitir que o fornecedor e que o síndico tenham uma vida tranquila e possa dormir tranquilo, que não houve uma atitude isolada de um síndico que quis colocar o seu bel prazer. Então, a aprovação da Assembleia é a primeira medida que deve ser feita nos condomínios. Então, voltando ao Leonardo aqui, como sua empresa adota, qual a ação que ela adota nos síndicos, junto com os síndicos nas assembleias condominiais, visando a aprovação dos carregadores? E como garantir que apenas quem utiliza o carregador pague pela energia consumida? A gente adota uma postura de total suporte ao síndico, normalmente, tá? As pessoas às vezes falam, pô, meu síndico não deixa. O Tiago pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o síndico ele tem responsabilidades em todos os âmbitos da justiça, com relação ao que acontece no prédio. Criminal, inclusive, civil, em todos os tipos. Então, o síndico tem que se certificar de que a coisa pode ser feita e da forma correta. Então, não é que o síndico não quer. Ele, às vezes, por falta de conhecimento,
E falta de tempo de um síndico que não é profissional, às vezes, ele prefere falar não pode do que correr atrás da informação, etc. Então, a nossa postura é de total suporte ao síndico. A gente tenta sempre dar o suporte ao síndico. Às vezes o morador liga, o morador é nosso cliente, e eu tenho que trabalhar com o síndico para a aprovação acontecer. Então a gente instrui, mostra evidências, leva ele para visitar outras instalações, fala um pouquinho de estatística, e a gente vai aliviando um pouco a preocupação do síndico até que ele propõe isso para o condomínio. E cada condomínio paga a sua conta, relativa ao que consome. Cada condomínio. Nosso sistema, independente do sistema que a gente entrega, o nosso carregador ele tem um sistema de contabilização do consumo de energia. Então a gente individualiza esse consumo de energia sendo um carregador privativo na vaga do morador ou, como o Thiago mencionou atrás, um carregador compartilhado, que é um carregador que fica numa área comum do prédio onde qualquer morador pode usar. Nos dois casos a gente individualiza o consumo de energia. Então o cara que não tem carregador não paga pela energia de quem está consumindo. Essa é a ideia. Então, a gente tem que só, depois você comenta, a gente tem que levar em consideração que no prédio médio alto padrão, talvez aí 15%, 20% tenham carro híbrido elétrico e tenham a intenção de comprar e não compram porque não tem a chance de ter carregador. Então, talvez 20%, até mais. Só que assim, o pessoal tem que entender que quem não tem o carro elétrico tem o prédio dele valorizado quando você vai vender, por exemplo, se eu fosse mudar hoje de novo para um prédio que não aceita o carregamento de carro elétrico, eu não mudo. Então, assim, isso valoriza o empreendimento, você tem a possibilidade, porque é o futuro, pessoal, é o presente, não é nem o futuro. Então, não tem como vetar um negócio desse. Thiago, você ia comentar? Eu acho, Barrosinho, que o que acaba acontecendo, eu sempre falo isso que você destacou é muito legal, porque você vive, e não é à toa que tem o programa Constru Business, porque você vive essa questão da construção civil, e o importante é, daqui a pouco, esse poder de decisão pela escolha do imóvel e principalmente do condomínio que você vai morar, a valorização do seu patrimônio, ela vai ser decisiva com o carregamento elétrico. E é importante que quem está nos assistindo entenda, procure fazer esse estudo antes, para que você não compre o carro, muitas vezes é a dor do síndico qual que é. É muito legal destacar isso. A pessoa compra o carro elétrico e aí ele chega no condomínio, bom, agora eu preciso carregar. Síndico, providencia a instalação. E aí é todo o rito que a gente falou, precisa fazer assembleia, precisa contratar o Léo para fazer essa instalação, vai levar um certo tempo e aí a pessoa fica ansiosa e começam a se criar conflitos dentro do condomínio. Lembrando que nem você falou, que nem o Leonardo falou, existe uma norma para instalações elétricas no condomínio. Então, o cabo tem que ser X, tem que puxar de tal lugar, tem que ter o disjuntor de tantos amperes. Existe uma norma total para isso. Então, não é assim, nós vamos fazer uma instalação de carro elétrico sem norma. Não, existe uma norma elétrica que você carrega qualquer coisa. O carro elétrico, você poderia carregar o carro elétrico, como poderia botar uma máquina a vapor, uma máquina para encher pneu, uma máquina qualquer. Só que ele é um carregador de carro elétrico. E o risco de explodir um carro elétrico é muito, está provado, tem estudo que é muito menor do que o carro a gasolina. Exato. Meu carro a gasolina pegou fogo já, eu tive um carro que pegou fogo. Então, assim, o elétrico nunca pegou fogo, tudo bem que eu uso o carro elétrico há menos tempo, mas a gasolina também, eu tinha 2 anos no carro. Então, assim, o medo de explosão, aparece um carro explodindo, nossa, aparece um avião caindo, aparece um carro batendo, coisa. Então, assim, pegam um caso isolado e apavoram todo mundo, né? A estatística mostra que é de 30 a 60 vezes menor a probabilidade de um carro elétrico pegar fogo hoje no mundo, utilizando estatísticas mundiais. Aqui no Brasil, a estatística a gente nem tem, porque não tem evento de carro elétrico pegando fogo. Tem muito pouco, muito pouco. Teve um evento dos bombeiros recentemente e a pessoa responsável que está gerenciando todo esse estudo para criar norma, disse que os poucos eventos teve um ônibus elétrico, um carro, uma moto que pegou fogo, o incêndio foi apagado com água, e com muito menos água do que se imaginava que era necessário. Porque fica aquele mito de que se o carro elétrico, se o veículo elétrico pega fogo, você não consegue apagar por 8 ou 9 horas. Pode acontecer. Mas é bateria, né? O meu carro, por exemplo, quando pegou fogo, praticamente é impossível apagar. Eu só consegui apagar porque do outro lado da rua, eu estava em frente ao cemitério da Areia Branca, parou um caminhão da Petrobras, pegou o extintor dele e fez assim, apagou aquele fogo na hora. Quer dizer, então, é relativo. Então, se for pensar assim, a gente não vai poder usar carro elétrico no Brasil. Eu comentei. Você não pode instalar na sua casa o carro elétrico.
Se você não pode estar lá em casa, no posto de gasolina, eu já vi carregamento de carro elétrico do lado da bomba de... Tem lugar que é afastado, mas do lado da bomba de gasolina. Shopping, todos os shoppings têm carregamento de carro elétrico. Fora do Brasil, você vai, por exemplo, para Viena, você escuta um barulho de motor na rua. Tudo carrega, quer dizer, nós estamos patinando nisso até quando, né? Bom, vamos sair do assunto da segurança de carro elétrico, depois o Leonardo vai falar um pouquinho... mais sobre as instalações, as preocupações. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho da Syndic Experience. É um evento voltado a síndicos profissionais, tanto na área condomínio como em outras áreas também. Tem vários expositores, né? Eu queria saber local, o que é essa feira, onde acontece, público esperado, etc, etc. Legal. O Syndic Experience nasceu em 2024, tivemos 2 edições no ano passado e nesse ano de 2025 uma única edição. E ele vai acontecer agora dia 26 e 27 de setembro no Parque Valongo, uma sexta e um sábado, das 14 às 22 horas. É o maior evento condominial do litoral de São Paulo, interior de São Paulo, e o maior evento de networking condominial do Brasil, com 100 empresas, mais ou menos. Esse ano, a grande novidade, importante colocar isso para quem está nos assistindo, é que a gente vai ter uma feira de empreendedores do lado de fora do Parque Valongo. Do lado de dentro do pavilhão vai ter o Syndic Experience, do lado de fora a gente vai ter o Gran Bazar, que é a maior feira aí do litoral de São Paulo para microempreendedores. E o Syndic Experience você tem muito networking, óbvio, palestras. Né? Palestras, conhecimento e entretenimento, porque sempre tem o divertimento nos estandes, cada estande procura promover o seu produto e a gente acaba fazendo um grande evento condominial na cidade. Santos, a cidade mais verticalizada do Brasil, Barrozinho, não tinha um evento condominial há muitos anos. Quantas pessoas, público? No ano passado, na primeira edição, nós tivemos 2.000 pessoas, na segunda edição, já no Parque Valongo, 5.000 pessoas, e a próxima edição, agora em setembro, a gente está esperando em torno de 10 a 15 mil pessoas. Pode repetir, 26 e 27 de setembro, no Parque Valongo, das 14 às 22 horas. Muito bom. Estarei lá. Desse ano eu vou visitar. Eu não consegui nos outros anos, porque eu sempre viajo nessa época, mas eu vou lá. Leonardo, quem quiser contratar a Power2Go, você é muito conhecido aqui, as pessoas realmente te procuram, os prédios todos, já participei de algumas reuniões contigo em condomínios e tal. Como é que faz para te procurar? Você está acessível? Você faz um orçamento sem compromisso? Queria que você falasse um pouquinho também para terminar o programa que a gente está chegando ao fim. A gente faz o atendimento sem compromisso, a gente recebe... Vou falar um pouquinho da Power2Go no Brasil, são centenas de demandas por semana. E a gente não vende centenas de carregadores por semana. Então a gente faz... Tem muito trabalho que a gente faz e acaba não virando negócio. Ou mais para frente, vira negócio. Então a gente faz sim, é só entrar em contato, www.power2go.com.br. A gente vai botar aqui na tela aqui o endereço, power2go.com.br, ou talvez no Instagram também. O Instagram, Power2Go. Power2Go, né? Bom, como está escrito aí embaixo, mas é tanto nosso site quanto o Instagram. E no site tem um telefone aqui da Baixada Santista, se você for morador da Baixada Santista aqui, quer nos procurar. Quem quiser o contato, manda mensagem para a gente aqui, para o Fábio, para mim, que a gente também manda o seu contato, que o Leonardo praticamente atende todos os prédios aqui de Santos. Bom, quero agradecer aí o Thiago, desejando sucesso no Syndic Experience, quero agradecer o Leonardo aí pela atenção que ele vem dando aí para todos os condomínios, inclusive para mim, no condomínio que eu moro. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.